Foi, gente. Vamos Começou. lá. Começou a aula de hoje, ideais anarquistas. Ó, vou seguir a mesma base que nós temos presencialmente, mostrando a tela, pedindo para vocês lerem e vamos lá, interpretação, debate e fogo no parquinho. Comece lendo para mim, Rafael, por favor. O termo anarquia vem do grego anarcos, que significa sem governo. Os adeptos do anarquismo, doutrina criada em meados do século XIX, contestavam as autoridades do Estado e responsabilizavam os regimes de governo pelas desigualdades sociais. Portanto, a palavra não representava os significados de desordem e caos que hoje geralmente se atribui a ela. Assim como os socialistas, os anarquistas criticavam duramente a sociedade capitalista. No entanto, a sociedade que eles consideravam ideal e a forma como chegaram até ela os diferenciavam dos socialistas. Isso. Nós vamos ver, ó, uma das coisas que diferencia o socialismo do capitalismo, desculpe, socialismo do anarquismo, é justamente porque o socialismo ele aceita o Estado, ele aceita hierarquia. Anarquismo não. Eles não aceitam o Estado e não, muito menos a hierarquia. Para eles tinha que ser horizontal. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem como gerenciar um país ou uma nação ou uma província e tudo mais, certo? Então, mas o que os dois entram em comum, pensam em comum, é justamente contra a sociedade capitalista. Isso é o que encontra os dois. Por isso que quando tem manifestação da esquerda, vai estar os anarquistas e os socialistas. Só que eles não têm tudo em comum, não, gente. Tá? A hora que, vamos supor, explodir uma revolução, como foi a Revolução Russa, o que aconteceu? Lenin, Stalin matou os anarquistas, gente, porque eles não entram em acordo. Não tem Eu acordo. faria a mesma coisa. As ideologias, elas não batem, gente. Não vai bater. Por isso que aconteceu isso na Revolução Russa. A primeira prática que aconteceu, mesmo que na Revolução Russa os anarquistas socialistas estavam tentando derrubar sim os czares, tá? Só que a partir do momento que derruba os czares, eles começam as tretas, né? Derrubei o Estado. E agora? O que eu vou fazer a partir desse momento? Vamos seguir o quê? E no final das contas seguiu a ideologia que consegue, vamos dizer que recepciona mais pessoas, porque o anarquismo ele não chega a recepcionar tantas pessoas justamente porque não tem Estado. E a maioria dos sistemas quer Estado, né? Quer democracia. Outro ponto, desculpe. A democracia não é bem vista pelos anarquistas, porque eles acham assim, não é a maioria que vai comandar. E essa minoria? Essa minoria que não ganhou, vamos dizer assim, o que ela faz? Ela tem que seguir o que ela não acredita? Eles são bem mais radicais que os socialistas, né? Então vamos lá, próximo parágrafo. Pode continuar, Rafael. Depois que você cansar, eu passo para alguém. O anarquismo surgiu das reflexões do escritor filósofo inglês William Godwin. Em seus estudos, ele combateu a propriedade privada e a autoridade dos governos e das instituições políticas, apontadas como causas da injustiça social e da opressão. Suas ideias contribuíram para dar suporte ao pensamento anarquista, desenvolvidas como campo teórico ao longo do século XIX. Perfeito, gente. Então, ó, o que vocês têm que entender nesse momento? Ó, propriedade privada, necas. Anarquista não gosta de propriedade privada, né? Enfim, nós vamos ver que depois tem um teórico chamado Proudhon. O Proudhon, ele fala até que pode ter a propriedade privada, mas o problema é o acúmulo da propriedade privada. Essas pessoas ociosas que têm latifúndios e não contribuem nada para ajudar na produção para as outras pessoas e tudo mais. Então, é, o cerne, vamos dizer assim, o início dessa ideia anarquista era justamente fim da propriedade privada. Vão ter alguns
teóricos anarquistas que vão achar que, enfim, pode ter propriedade, mas tem que ser pequena. Algumas coisas eles entram em diferenciação. Mas os socialistas Mas também. se a propriedade não é privada, ela geralmente quando é do Estado. Se não tem Estado, é de quem? Então, é assim, não teria propriedade privada, as terras seriam todas comunais. Não teria ninguém que mandasse nela. Ó, vamos supor, Sorocaba é Sorocaba. Tudo Sorocaba é terra. E aí Sorocaba, essa província Sorocaba, todo mundo poderia produzir, não é de ninguém. Vamos supor, se eu tô nesse espaço, estou produzindo esse espaço, não quer dizer que essa produção que eu estou fazendo é só minha. Na ideia anarquista, isso alguns socialistas também defendem. Na ideia anarquista, que é o quê? Essa terra que eu estou produzindo não é comida só para mim, é para quem está ao redor. Entendeu, Emílio? Não seria do Estado, Entendi. não seria do Estado, não seria só dessa pessoa que está plantando ali, seria de todo mundo que está ali. E, obviamente, eles criticam a ociosidade. O que é a ociosidade? É que, vamos supor, nessa terra aqui, tem um fulano aqui que não está ajudando a produzir, ou seja, ocioso. Então, eles vão criticar esse cara, eles vão para cima dele. Por isso, essa autogerência. Se a pessoa está ociosa, ela não está ajudando a produzir nesse espaço. Se ela não está produzindo, eles vão para cima dela. Tá? Nossa, É, entendi. Muito tópico. Nossa, muito tópico. É o pois seguinte, é. se é anarcocapitalista, não. Se é anarcossocialista, sim. Só queria dizer isso. Se for Anarcossocialista assim, também não existe, gente. Não tem como. As ideologias não Existe. batem. Vai, continua Então, para mim, mas é Rafael. muito mais compatível que o capitalismo. é, Sim, com não certeza. também, né? É que eles, Comparado querendo ou não... com o capitalismo? Mas é que tem total ausência do Estado. No socialismo tem muita influência do Estado. O É Estado Estado comanda tudo. forte. Isso. Gente, fala um oi aí, Gabriela. Senão eu te dou um murro. Ela já entrou, ela falou que estava instalando no PC o negócio. Por que um murro? Porque você entrou e não ouvi mais você. Ué, eu estava prestando atenção, não queria atrapalhar sua bela explicação. Tá bom, então. Isa, você tá aí? Isa Prata, manda um oi aí no chat. Eu até acordei, pelo amor de Deus, e ainda tomo um soco. Tô valendo mais nada. Um soquinho, de sempre. Gente, manda um oi aí. Isa Prata, manda um oi, Emily. Saudade dos empurrão que você dá na minha testa. Sim, assim, ó. Não. Não. Gente, mas vai compensar a aula, você vai ver. Da hora. É nóis. Ó, meu olho de sono também. Tô parecendo sei lá, um panda. Mas Eu panda é vou dormir, bonitinho. plena. Continuando, vai, Rafael. O anarquismo foi um movimento muito amplo e complexo que adquiriu características variadas ao longo da história. Mesmo entre os primeiros anarquistas havia diferenças de objetivos e métodos. Apesar disso, algumas características comuns os unia. A contestação a todas as formas de autoridade, como as dos governos, o anseio pela liberdade de individuais e as crenças de que a natureza humana seria suficiente para que as pessoas se organizassem, livres de opressões, eram aspectos presentes nas ideias de quase todos os primeiros pensadores anarquistas. Então, ó, por isso que eu grifei para vocês. Os anarquistas têm coisas que eles não bate, né? Tem coisas que, métodos que não são iguais, certo? Mas isso que eu grifei aqui para vocês, ó, é o que bate, tá? Que é a contestação da autoridade, liberdade individual, crença que as pessoas podem se auto-organizar. Isso daí bate a ideia em todos, tá? Por isso que é importante, se eu perguntar para vocês em algum momento, o que liga todos os anarquistas, qual o ideal que liga todos os anarquistas? É esse aí que eu grifei para vocês agora, desse parágrafo aqui, ó. Vocês estão vendo minha setinha? Hã? Sim. Aham. Então sucesso. Tá bom, então. Ué. Outro elemento, vai, Rafael. Outro elemento comum aos primeiros anarquistas era a oposição ao marxismo. Aí, Eles eram gente. contra a ditadura e do proletariado ou qualquer forma de governo, mesmo que temporário.
Além disso, acreditavam que a organização dos trabalhadores na luta revolucionária pela formação de uma sociedade anarquista deveria ser feita de baixo para cima, sem hierarquias. Para eles, as ideias marxistas igualavam as pessoas, negando a individualidade e a independência de cada um. Os Gente, anarquistas também. calma. Sabe o que é massa de você conhecer todas as ideologias? Que tem pontos interessantes em todas. É lógico que tudo que você fica bitolado, gente, é complicado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca fui bitolada em lados, né? Eu gosto de ler todos, porque eu acho que tem pontos importantes em todos. Essa ideia do individualismo que tem no anarquismo é bacana, gente, né? De você pensar nas liberdades individuais. Não é porque tem um pensamento de uma maioria que a gente tem que excluir o pensamento do indivíduo que é minoria. O que vocês acham dessa ideia que eu falei? Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse. Vamos implantar o anarquismo aí. Não, eu digo o individualismo. Vai, bruto. Diga, Gabi, o que você acha? Eu não acho nada. Como não? Você entendeu o que eu quis dizer? Não. Então vamos lá. Ó, eu falei assim, esse individualismo que os anarquistas defendem é justamente essa ideia do que, ó, não é porque ganhou uma maioria, vamos dizer, democracia, não é que ganhou a maioria que esses indivíduos que são em minoria, eles não têm direito à expressão deles ou ao que eles acreditam, certo? Então, esse individualismo que o anarquista defende, queira ou não, é uma coisa bacana, porque isso vem desde o Renascimento. O individualismo, ele nasceu no Renascimento. É uma teoria antiga. Não podemos dizer que os anarquistas pegaram isso do Renascimento. Não podemos dizer isso. Mas esse individualismo é uma característica humana que alguns sistemas políticos acabam pegando só o coletivo, né, e esquecem que as pessoas são diferentes. Nem todo mundo tem que compactuar com ideias comuns. Tipo, cada um tem. Sim, eu acho isso importante. Nós já vimos aqui, então... falta aqui embaixo, né? Pode ler, Rafael. Os anarquistas também eram contrários à democracia, pois para eles o desejo da maioria não poderia sobrepor-se ao da minoria. Além disso, não acreditavam na eleição para cargos representativos, como exemplifica o texto a seguir. Calma aí. Gente, uma coisa que nós temos que comentar sobre isso é o seguinte. É até complicado, né? Eu acabei de falar sobre a questão da maioria e sobre a questão do indivíduo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que democracia sempre é importante, né? Para qualquer Estado, para qualquer organização, a democracia tem que prevalecer. Porque se a gente coloca, vamos supor, a minoria mandando, votou a maioria, e a minoria acaba ganhando, isso é ditadura, né? Isso acaba indo contra um desejo da maioria. Ah, professor, mas você falou da questão do individualismo, mas não é a questão que numa democracia ganhou determinada coisa. Não é que a gente tem que apagar o que essas pessoas, o individualismo de cada um, a gente não precisa apagar. Todo mundo tem direito à expressão, todo mundo tem direito ao livre-arbítrio, né? Não é porque ganhou determinado presidente que eu vou abraçar ele porque ele ganhou. Não, cada um tem direito à oposição, principalmente, né? Ganhou alguém que você não concorda, que você não votou, beleza, faz parte da democracia. Aceitamos, mas não quer dizer que você não pode fazer oposição a ele, que você tem que aceitar tudo que vem. Isso é muito importante na democracia. Aceitar, mas aceitar oposição também. Isso é importante. O nosso presidente Biruliro não aceita, né? Ele Não, mas eu digo isso na época do PT também. Teve muita oposição. O nome dele, Rafael? Hã? Não entendi, Gabi. Como que é o nome dele, Rafael? É o Biruliro? O Tá. Bolsonaro? Mas o que acontece? Ó, essa questão da oposição é uma coisa muito importante. Tem que ter, né?
em qualquer um. Ah, ganhou o seu presidente. Tem que ter oposição, gente. Senão a pessoa que está no governo faz o que Perde a quiser. graça. Deita e rola, né? Deita e rola, faz o que quiser. Isso teve no Fernando Henrique, teve no governo do PT, está tendo no governo do Bolsonaro. E isso faz parte da democracia. E isso tem que ter. Ué, faz parte. Nem sempre vamos estar representados por quem ganhar. E isso vice-versa. Então, não acreditavam também em eleições para cargos representativos, ou seja, deputado, senador, todos esses cargos, eles não acreditam. Não, isso daí é uma balela. Não tem que funcionar assim, não. Gente, esse texto nada mais fala que o que eu já estava comentando, que mesmo que tenha eleição para cargos representativos, nem sempre esses cargos vão representar quem votou, né? Porque a partir do momento que entra no poder, isso falando dos dias de hoje, né? A partir de que entra no poder, acaba jogando o jogo da hierarquia lá de cima. Então eles acham assim, mesmo que no anarquismo eles defendem as classes mais baixas, né? Então eles acham que mesmo que ganhe um representante das classes baixas, a partir do momento que ele entra no poder, o que acontece? Sobe para a cabeça, começa a governar para quem está no topo, certo? Correto. Tá bom. Então vamos para a próxima. Pensadores anarquistas. Gente, esse daqui, ó, para quem for ler agora, pode falar só Proudhon. É esse carinha aqui, ó, primeirinho aqui, Proudhon, Bakunin. Esse Bakunin é o principal, gente. Se hoje alguém virar para você e falar: "Ah, sou anarquista", com certeza ele defende esse cara aí, Bakunin. Ele é o principal teórico dos anarquistas de hoje, tá? Proudhon, lembra do que eu falei nos ideais socialistas? Todo mundo assistiu a videoaula dos ideais socialistas? Ai, meu Deus, faz uma semana isso. Eu acho que todo mundo assistiu. Tá, eu vou acreditar que todo mundo Esse assistiu. foi o sim, professor. Todo mundo assistiu. Tá. Então, ó, lembra que tinha o socialista utópico e o socialista científico, que é aquele da aplicação? Aqui também segue mais ou menos a ideia. O Proudhon é como se fosse o utópico, tá? E o Bakunin é como se fosse o científico. Sacaram? Sacamos. Tá bom. Vou Nossa, eu tô tão acreditar. feliz com isso. Tá feliz com o quê? Que eu acordei. Se não acordasse, eu ia ligar na sua casa, Soró. Gente, o último pensador aí, ó. Piotr Kropotkin, sei lá, Kropotkin. Eu tentei ler. E é isso aí. É outro russo, Piotr tá? Kropotkin. Chama de Isso. Kryptonita. Então, vamos entender o primeiro. Proudhon. Leia para mim, Gabi. Proudhon. Por que eu? Porque sim, ó. Tem que ter um porquê? Vai, Soró. Tira o lixinho. Daí, por favor. Que lixinho, doida. Não tem lixo nenhum. Agora foi. Hum. Proudhon foi o primeiro pensador a autoproclamar anarquista e exerceu muita influência sobre o movimento operário da segunda metade do século XIX. Não, XIX. Lógico que é. E do... parou, a gente tá de quarentena, tá? E do início do século XX. Ele não se opunha a... Meu Deus, eu tô sem meu óculos, para. Ele não se opunha à propriedade privada, mas ao acúmulo de propriedades, que possibilitava a exploração dos grupos ociosos, do trabalho daqueles que não tinham a propriedade dos meios de produção. Ó, a primeira coisa que vocês têm que entender é que antigamente, quando a gente falava anarquismo, eles praticavam o anarquismo principalmente no ramo sindicalista, certo? Então, quando a gente fala de anarquismo no século XIX e XX, nós estamos falando que eles trabalham junto com os sindicatos, tá? Principalmente sindicatos, movimentos operários e tudo mais. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Lembra que eu falei da propriedade?
que tinha alguns teóricos que não achavam que pode ter, mas não pode ter acúmulo. Proudhon é esse cara. É esse cara. Por isso que consideram ele um pouco utópico, né? Ele acha que pode ter uma propriedade, mas não pode acumular. Isso no anarquismo não existe, né, gente? Tem ou não tem, né? Ou é isso ou é isso. Então, ele achava que poderia ter, mas não pode acumular. Porque se acumular, é o que eu já disse para vocês, latifúndio, aí as pessoas começam a ficar ociosas, só ter propriedades por causa de materialismo, né? Então, é isso que vem a crítica dele, tá? Continua, Gabi. Para Proudhon, a sociedade ideal seria composta de pequenos produtores e operários independentes, que se organizariam em sociedade por relações contratuais livres, nas quais a individualidade seria mantida. Deveriam ser criados bancos de crédito para os trabalhadores e espaço onde eles pudessem trocar suas produções. Essas ideias, que compunham o denominado mutualismo, inspiram vários movimentos sindicais e organizações cooperativas subsequentes. então, essa ideia de mutualismo é mais prática, tá bom? Por quê? Professor, banco, quem que vai cuidar desse banco? Quem vai gerenciar? A gente acabou de falar que no anarquismo não tem essas instituições, né? Não tem instituições de administração, administrar as pessoas. E o banco? As pessoas vão gerenciar? Como assim? Uma hora ou outra alguém vai tentar fazer alguma coisa diferente. Por isso, utópico, gente, tá? Mas não deixa a aplicação dessa ideia em outro sistema político, eu acho até que não é utópico, mas na ideia geral deles de anarquismo já é mais complicadinho da gente pensar, né? Então teriam contratos livres entre as pessoas de produção, de trabalho e tudo mais, certo? Que isso manteria a individualidade de cada um e também seria dados créditos através de bancos, né? Para os trabalhadores, para que eles pudessem trocar as produções, fazer a sua produção, enfim, poder aumentar a sua, como que eu posso falar? O seu retorno, o retorno da sua produção. Isso é mutualismo, tá bom? Chegamos no Bakunin. Vai, Gabi. De origem aristocrática, Bakunin foi fiel ao regime... Hã? Nada, você lê no Bakunin. Vai. Não é assim? Ele tira como é que sua cara só. Eu tirei com essa cara. Ah, tá. Até 1840, ano em que saiu da Rússia e entrou em contato com outros lugares e ideias. Em 1844, conheceu Proudhon, pensador que o influenciaria muito. A partir de 1861, Bakunin passou a difundir o anarquismo em várias partes da Europa, sobretudo nos estados italianos, nos quais fundou as organizações que dariam origem ao movimento anarquista italiano. Isso. Uma coisa que vocês têm que pegar dessa parte, gente, é o seguinte. Bakunin, então, ele vem de família rica, tá? Aristocracia. E tanto que era ligado no regime czarista. Professor, o que é regime czarista? Isso é lá do 9º ano, né, da Revolução Russa. Czares são ligados à nobreza russa, né? É tipo de uma nobreza feudal ainda, tá? Que é ligada a um rei, a um imperador, tá? Então ele era dessa família. Só que depois ele vai para outros lugares, tem contato com Proudhon, isso muda a visão dele de política, né? E começa a aplicar, a buscar a aplicação do anarquismo. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, aqui embaixo, vai, Gabi, é a última sua. Gostam da minha leitura. Bakunin defendia a proposta de que o Estado deveria ser dissolvido imediatamente, discordando da ditadura do proletário marxista. Ele não compartilhava das ideias de Proudhon em defesa da propriedade privada e nem das relacionadas ao individualismo, mas era adepto da teoria de associação do pensador francês. Certo, gente. Então, ó, vamos dizer que Bakunin ele vai manter os ideais anarquistas que, em geral, eles defendem, certo? Só que ele busca mais a aplicação.
né? A aplicação disso na sociedade. Certo que nós nunca vimos, né? Até poderíamos ver isso na Rússia se os socialistas não tivessem matado todos eles, né? Mas nunca teve, né? Eu nunca vi uma descrição que funcionou em algum lugar o anarquismo, tá bom? Funcionou é meio ilusório, né? Vamos falar, Acho que nunca funcionou. teve aplicação, né? Então, porque, enfim, Bakunin até ele é mais objetivo, ele é científico, né? Ele tenta trazer a ideia do anarquismo na sua aplicação. Proudhon já é mais utópico, né? Mas Bakunin, se tivesse líderes anarquistas que conseguissem chegar no poder, Bakunin daria para aplicar. Não sei o que aconteceria, gente, se daria certo ou não, ainda mais pensando em um mundo capitalista, né? E o que eu estava falando para vocês é que o seguinte, é difícil a gente falar que um sistema político deu certo, tá? Vamos dizer que existe um sistema que é mais aceito pela maioria, que é o capitalismo. Mas falar que um sistema deu certo é complicado. Pode ser até tendencioso, tá? Então, por isso que eu prefiro deixar mais abrangente essa análise. Vai, Afinal, Luigi. né, o que é dar certo? Pois é, dar certo para quem, né? É para uma maioria? Vai privilegiar todas as camadas sociais? Existem essas perguntas sim, sem dúvida. Vai, Luigi. Se ele estiver jogando, cara, vai ser um murro tão grande nele. Não tô jogando, não. Ah, então tá bom. Vai, lutas operárias. Ah, não vou ler não, Zé. Por que não? Ah, não. Ah, não. Você sempre quer em aula? Ah, mas olha a hora, né? Tá bom, vai, Leandro. Você lê para mim, Leandro, por favor? O Leandro tem microfone? Para de dar risada e me fala. Pode ter. Leandro, estou gravando. Estou gravando. Ai. Vai, Matheus. Ele dormiu. Ele falou, tô sem microfone, perdão, professor. Opa, Tá. Vai você então, Matheus. Pode ir. Lutas operárias. meu fone caiu aqui. Peraí. Bora. Lutas operárias e sindicatos. Desculpa a voz aí, que eu tô meio rouco. Foi louco. Tá bom. Podemos chamar de sindicato uma associação de trabalhadores assalariados que tem como objetivo defender ou melhorar as condições de trabalho e os salários de seus associados, além de instituir e administrar assistências a eles nas áreas de saúde, justiça, educação, lazer e entretenimento, entre outros. Nossa! Mais alto, Matheus. Em vários países, os sindicatos constituem uma força política importante. Tá bom, vamos lá. Então, sindicato, gente, nada mais é que a associação de trabalhadores, tá? Que exigem novas condições de trabalho, melhores, né? Não novas. Novas condições de trabalho, assistências, como falou ali, da área da saúde, justiça, educação, lazer, treinamento, entre outros, tá? Sindicato é de boa, né, gente? Porque é algo atual, né? Vocês acham de boa? É de boa, sim. Tá bom. Então, beleza. Continua, Matheus. Um pouquinho mais alto. Os primeiros movimentos sindicais organizaram-se na Grã-Bretanha em decorrência da Revolução Industrial. Entre a metade do século XVII? 18. 18, não vi um pauzinho, foi mal. No início do século XIX, a ideia de organizar os trabalhadores em associações de classe logo foi adotada na França. Mas em ambos os países, o movimento sindical foi considerado ilegal e, portanto, proibido. Tal limitação, no entanto, não impediu a organização de movimentos clandestinos e, no final do século XIX, o funcionamento dos sindicatos ingleses
e franceses passou a ser permitido por lei. Na Gente, Itália, calma aí. Gente, por que vocês acham que começou na Grã-Bretanha? Vamos falar Inglaterra. Por que começou na Inglaterra? Porque eles tiveram a Revolução Industrial lá muito cedo e novos empregos, toda a questão da assalariação ali do povo ganhando dinheiro com trabalho industrial acabou mudando por causa disso, o que implicou que eles tivessem novos direitos no trabalhistas. E também tiveram aqueles vários movimentos para ter mais direitos e tal. Que eu Foi onde passei para surgiu. vocês, né? Aham. Eu acho que surgiu em algum momento aí. Muito bem, muito bem. Gente, então, muito bem. Quando a gente fala, então, dos primeiros movimentos sindicais, tem que vir na hora Inglaterra e na hora França. Ah, professor, por que França? Revolução Francesa, gente. Começa aqui, os trabalhadores no campo, principalmente na França, né? Os trabalhadores exigirem mais condições de trabalho, mais condições de vida, tá? A partir do momento que tem isso, tem algum grupo, associação que são criados para defender esses trabalhadores. Até aqui, beleza, gente? Sim. Sim? Vamos no anarco, não é capitalista, é sindicalismo, tá? Então, leia para mim, MM, por favor. O anarco-sindicalismo. ele deve estar dormindo, Beleza. professor. Tô dormindo aqui. Não, o MM adora a história, cara. Né? Amo. Tá bom. O anarcossindicalismo foi uma importante corrente do movimento operário. Seus adeptos defendiam a construção da ordem liberal burguesa e a construção de uma sociedade de indivíduos livres. Eles acreditavam que a transformação da sociedade só seria possível com a ação direta dos trabalhadores, por meio de uma greve geral dirigida pelos sindicatos. Essas ideias chegaram ao Brasil no início do século XX, graças principalmente aos imigrantes italianos. Gente, importantíssima essa parte, ó. Quando a gente fala em anarcossindicalismo, pensem no liberal, tá? Para esses anarcossindicalistas, o liberalismo é o problema para os trabalhadores. Isso afetou mais as cidades, tá, gente? As grandes cidades, capitais. Tanto que no Brasil, em 1917, teve a greve geral. E foi aonde? Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. Por isso, quando eu falo que é mais nos centros... Nossa, eu tô vendo barulho de prato, estão batendo uma xepa essa horário. Tá bom, vai. Que absurdo. Na verdade, é uma invejinha que bateu por dentro. Gente... É a Gabi, você não tá percebendo, não? Hã? É a Deixa eu Gabi, tomar percebeu, café, não? caralho. Ah, entendi. Gente, ó, falta um minuto. O Eu vou... MM hoje tirou para ser vacilão todo mundo, sem exceção. Não é? Por quê? Ó, calma aí.